Acomodando, nós vamos ter nosso mini curso com o Rodrigo Bibo. Eu gostaria que a gente conhecesse ele um pouco mais. Você tem aí no seu bloco de anotações todos os palestrantes e tem as informações aí. Ele é casado com a Alessandra, pai da Milena, de 8 anos, do Kalel, de 4 anos. Atua como produtor e diretor do Bibotalk, um portal de podcast cristãos, que inclui o BTcast, o maior portal de teologia e Bíblia do Brasil. É graduado em teologia pela Faculdade Luterana de Teologia e mestre em teologia pela Faculdade Batista do Paraná. Mora em Joinville e congrega na igreja aí, uma igreja contemporânea, mas fundamentada na Palavra de Deus. Seja bem-vindo. Vamos orar com esse pessoal aí? Vamos nos colocar em pé, pessoal? E orarmos e vamos abordar a igreja contemporânea, a igreja na atualidade. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos pedir a Tua graça sobre esse momento. Pedimos que o Senhor possa conduzir toda a palavra que for expressada aqui. Que o Senhor possa nos tocar nossos corações, nos fundamentar e nos trazer percepções sobre o nosso papel cristão na sociedade, por onde nós andarmos. E usa, Senhor, nesse momento o Bibo para que ele possa ser Teu instrumento sobre a vida de todos nós. Nós pedimos a Tua graça, a Tua orientação, a Tua direção e, sobretudo, a percepção clara da Tua presença e da orientação do Teu Espírito sobre as nossas vidas. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Pode sentar, pessoal. Nós vamos seguir da seguinte maneira. Nós vamos ter 40 minutos de palavra e vamos ter um tempo de perguntas depois. Faça suas anotações para que você possa tirar suas dúvidas e esclarecer algum ponto que você acha importante ouvir um pouco mais. Fique à vontade. Obrigado, pastor. Tu me avisa então naqueles 3 minutinhos. Meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus. Bom estar aqui. Quem é ouvinte do Bibotalk aí, levanta a mão. Glória a Deus. E aí tem aquela turma que fala, fui arrastado para ouvir esse cara, não sei quem é. Então, para você que não sabe quem eu sou, fui apresentado antes ali, tá bom? Rodrigo Bibo. Eu não trouxe o meu livro, gente, eu peço perdão, eu esqueci, foi mal. Mas vou dizer para vocês, está mais barato comprar na Amazon do que comprar comigo. Então, compra lá na Amazon. Foto, peraí, porque eu sou muito feio, se eu fico me mexendo, fica horrorosa as fotos. Vamos pegar uma pose legal? Ficou natural, não, haja naturalmente. Ficou bom? Uma série como se eu estivesse brabo assim. Pega. Ih, acabou o filme. Então, gente, é isso. Vamos pensar um pouquinho. Na verdade, o tema que me deram, o som tá bom para quem está aí atrás? Legal? Pessoal da técnica, posso manter o microfone aqui, mas aqui, beleza. Então, o tema que me deram para falar aqui nessa tarde com vocês, nesses 40 minutos, é um tema muito amplo, né? Os desafios da igreja no mundo contemporâneo, os nossos desafios. E é muito difícil nós pensarmos sobre isso, porque são muitos os desafios que nós enfrentamos diante da sociedade que a gente vive, diante do mundo. Por que é um desafio ser cristão no mundo contemporâneo? Porque é um desafio ser cristão no mundo, independente do tempo, independente da época. Desde que Deus se revela ao seu povo, desde que Deus vai construindo um povo, faz um X aqui. Desde que Deus vai construindo um povo, esse povo vai ganhando características próprias de ser um povo de Deus. E ao ganhar características próprias de pertencer a esse Deus, pois somos propriedades de Deus, isso causa, obviamente, desafios. Miroslav Volf vai falar que no fundo o cristão, ele não tem um ambiente cultural seu. O cristão, vocês entendem essa ideia de que, eu até queria ver se eu achava, eu até estava procurando aqui onde ele disse essa frase, porque ela é muito legal, essa ideia de que o cristão, ele não tem um ambiente cultural seu. Por que ele não tem? Achei aqui, tornar-se cristão significa desviar-se sem ir embora. Viver como cristão significa continuar inserindo uma diferença em uma determinada cultura, sem nunca para tanto sair dela. Ou seja,
nós sempre seremos estrangeiros. Ser cristão ou pertencer ao povo de Deus, independente da época, sempre vai ser um desafio. Por quê? Porque nós somos o futuro. Como assim nós somos o futuro? Cadê o DeLorean, né? Cadê a caverna de Dark? Estávamos falando dessa péssima série ali, inclusive, nos bastidores. Brincadeira, se você gosta, tudo bem, foi só uma piada, tá? Porque de alguma forma somos o futuro. De alguma forma, por estarmos e pertencermos a Deus e termos o Espírito Santo, o futuro já está aqui por meio da minha e da sua vida. Ou seja, sempre que Deus separa um povo, esse povo vive como estrangeiro. Esse povo vive como um peregrino nesse mundo. E por isso que sempre terá, de certa forma, essa estranheza cultural. É normal ter essa estranheza, essa diferença, pois a nossa cultura, a gente é forjado numa cultura. Nós somos forjados numa cultura. Nós somos, é inevitável, nós vamos ter traços da nossa brasilidade, nós vamos ter traços da família de onde você foi criado, dos amigos que você anda, ou seja, você, eu, nós, somos formados pela cultura que nos cerca. E isso vai moldando o nosso jeito de viver, isso vai moldando a nossa forma de pensar, porque aquilo que nós vamos contemplando vai nos moldando, aquilo que vamos colocando diante dos nossos olhos e diante do nosso coração vai nos formando. Nós somos formados por culturas. E nem tudo na cultura é mal, é maligno, é do demônio, é do diabo. Não, a cultura é a cultura. E essa cultura vai ter traços, obviamente, do ser humano caído, mas também vai ter traços do ser humano redimido, do ser humano alcançado pela graça. Então é inevitável nós termos o quê? Estranhezas. E por isso nós sempre teremos desafios. Eu quero que vocês entendam o seguinte: sempre teremos desafios, porque somos cidadãos dos céus. Sempre teremos desafios, por quê? Porque a partir do momento que somos anexados à oliveira verdadeira, somos anexados ao povo de Deus, a nossa cultura, ela passa a ser transformada e moldada pelo Evangelho. É por isso que nós nunca teremos um ambiente que é nosso, nós nunca nos sentiremos confortável no mundo e no tempo que a gente vive. Agora, obviamente que a gente não pode fugir daqui, por isso que eu quero que vocês entendam e absorvam 3 palavras, decorem 3 palavras aqui. As formas, existem várias e de formas diferentes e tal, mas para ficar mais fácil, eu separei em 3. O cristão, a igreja, o povo de Deus, ele pode ter 3 formas de se relacionar com o mundo à sua volta, com o mundo onde ele habita. Existe a forma que é a acomodação. O que é a acomodação? Nós aceitamos a cultura, nós moldamos a palavra de Deus à cultura, nós vamos aceitando a cultura e vamos se acomodando a essa cultura, para viver bem nessa cultura. Fazemos uma ou outra adaptação e vamos aceitando a cultura sem critério. Nós vamos nos acomodando, porque nós queremos que as pessoas nos ouçam. E isso acontece. Vou dar um exemplo muito claro para vocês, a teologia do coaching. O que é a teologia coaching que usa a palavra de Deus para que você seja feliz? Isso é uma teologia que se acomoda. Porque qual é o discurso moderno? A gente venceu as guerras de certa forma, vencemos a morte de certa forma, né? As pessoas hoje em dia não morrem mais tanto como morria antigamente, se morria com gripe, hoje em dia tem vacina, tem um monte de remédio que impede que a gente morra, mas a gente ainda continua morrendo e ainda existe guerra, né? A Ucrânia e a Rússia estão aí para provar, e que Deus abençoe a China e Taiwan para que não dê algo pior. Como é que vai ficar nossas compras na Shein, né? Aí o que acontece? Eu nem compro, né? Eu comprei no AliExpress. Mulher que compra na Shein, não é? Que é os vestidinhos, brusinhas da Shein, né? Mas enfim, que Deus preserve tudo lá. Mas então, de alguma forma, o ser humano, ele resolveu vários problemas mundiais. Agora a gente está em busca o quê? Da felicidade. Está todo mundo querendo ser feliz.
E aí você tem o quê? Teólogos e teólogas que usam a Bíblia para o quê? Como é que eu encaixo um discurso de felicidade aqui? E aí você ouve os maiores absurdos em nome de uma acomodação cultural. Aí as pessoas o quê? Usando a Bíblia como um caminho, como um método para que você seja rico. Né? Curso, seja rico. Usando a sabedoria de Salomão. Nada mais idiota. Minha opinião, você pode discordar disso. Porque a Bíblia não é como se tornar rico. Já que é para usar o tema do dinheiro, a Bíblia é como se tornar generoso, aí sim. A Bíblia não ensina como ser rico, a Bíblia ensina como ser generoso. E aí as pessoas utilizam Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Absurdo. Jesus não foi psicólogo, Jesus não foi coach, Jesus não foi psiquiatra, Jesus não foi filósofo, Jesus foi Deus, Ele é Deus. Entende? Isso são acomodações, e tem várias acomodações que vão acontecendo. Existem acomodações sociopolíticas, enfim, isso aí dá um pano para manga. A igreja vai se acomodando à cultura e vai utilizando a cultura para que ela vá se infiltrando, para que ela vá permeando, então ela vai o quê? Diminuindo a sua capacidade de reflexão teológica, ela vai o quê? Adaptando a Bíblia à cultura. Então esse é um primeiro momento, e eu estou sendo bem sintético aqui, tá? Miroslav Volf, John Stott vão explorar bastante isso. Ou seja, uma acomodação. A teologia liberal tem isso, né? No seu tempo, foi acomodando para encaixar, para tornar o discurso teológico ainda relevante no mundo. Uma acomodação. A gente abre mão de princípios para se acomodar e ser aceito. E aí se você faz uma aplicação rápida para a sua vida em relação a isso, quantas vezes, né, nos acomodamos para sermos aceitos? Quantas vezes nos acomodamos para fechar um negócio, para dar um jeitinho? Quantas vezes o jeitinho brasileiro falou mais alto do que o Espírito Santo na nossa vida? Mas enfim. Uma outra postura do cristão, da igreja, do povo de Deus em relação ao mundo e ao tempo em que vive, é a alienação. É a alienação. Vamos se afastar. É do demônio. Não pode ver Disney. Entendeu? Hellmans, homens do inferno. Coca-Cola, alô diabo, é tudo do demônio. Entende? Aí rejeita tudo, rejeita a cultura, porque não pode, não sei o quê. Aí você cancelou a Netflix, ela começou a passar The Chosen, você ficou chateado. Aí, entendeu? Porque é uma alienação. Tudo que é do mundo é do diabo. E não pode ouvir nem Beethoven. Tem uma doida falando agora que nem Beethoven pode ouvir. Vocês sabem quem é a doida, não vou falar nomes aqui. Aí o que acontece? Aí não pode nada. Aí não pode ouvir música do Beethoven. E não pode isso, só pode ver The Chosen. Ou Deixados para Trás. E aí não pode ler nada, não pode fazer nada. E não pode fazer tatuagem. O pessoal me pergunta se pode fazer tatuagem, eu só mando a foto, né? E aí não sei o que, tudo que é do mundo não pode, tudo, porque o mundo, então é uma alienação. Aí só compra a roupa em moda evangélica, né? É isso. É uma alienação, eu estou exagerando aqui, mas é quase assim, a gente só não vira Amish, porque a gente gosta das comodidades que o mundo oferece, mas a gente faz um discurso anti o mundo. É uma alienação. Ou seja, não tem uma penetração cultural, não tem nada, tudo é demonizado. Mas é interessante, e aqui é uma loucura do movimento evangélico, que o mesmo grupo que tinha uma postura alienante, de alguma forma começa a se envolver também com política na década de 60, e vai dando um rebu, assim, que ninguém mais sabe definir direito o que é o quê. Mas há uma postura alienante. Eu pertenci por um tempo a um movimento onde tudo, e gente, eu sempre gostei de filme, série, enfim, sempre curti. E aí quando eu comecei a fazer parte do movimento, eu doei todos os meus filmes, eu usava bermuda e não podia usar bermuda, e eu tinha uma gravata do Looney Tunes e não podia usar a gravata do Looney Tunes, que era tão legal, porque era do demônio. O demônio, ele dominava tudo, tudo era coisa do demônio. Então era uma alienação, é um monte de pode, não toque, não cheire, não faça, e era isso, e era uma alienação pela alienação. Não se tinha uma explicação direito, não pode, pronto.
Mas por que não pode assim? Não, só pode bigode. Por quê? É porque é assim. E essa é a roupa, e é assim, entendeu? Então é uma alienação, é um escape, é uma tentativa de criar uma comunidade que não é manchada por esse mundo. E gente, ainda hoje, tá? Existem comunidades que se afastam, enfim, não quero falar aqui para não dar gatilho, mas saiu até uma série nova agora na Prime Video, que é assustador, né? Não vou falar o nome, Felicidade Aparente, tá louco? Aí o que acontece? Entendeu? Aí você pega, por exemplo, alguns movimentos assim, né? E dentro do cristianismo, vários movimentos que aí tem uma característica de seita mesmo. Porque você não se envolve com nada que é desse mundo. Só usa aquilo mesmo que é vital e para a sobrevivência. Porque não tem como, né? Ser uma comunidade alternativa é muito caro. Ser uma comunidade alternativa, usando luz solar, plantando, fazendo todo o saneamento básico. É muito caro viver dessa forma. Então a galera utiliza ainda aquilo que dá, enfim. Mas é uma alienação. É uma alienação, é uma seita. Então só tem, é aquele jeito de viver, é aquele jeito de pensar, e nada do mundo presta, porque o mundo jaz no maligno, então a gente não pode ter esse envolvimento. São posturas, tanto a acomodação quanto a alienação, elas são posturas complicadas. E elas são posturas que não coadunam com a fé evangélica, elas não coadunam com a própria vida e ministério de Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo a gente não tem uma acomodação à cultura, e a gente também não tem uma alienação. A gente tem o que em Jesus, e como que Jesus nos ensina, como que a igreja primitiva nos ensina? Uma aproximação. Não é alienação, não é acomodação, mas é uma aproximação. É por meio da aproximação que nós, cristãos, pessoas cheias do Espírito, é por meio da aproximação que nós, que não somos deste mundo, mas ainda vivemos neste mundo, nós vivemos o novo, porque nós somos nova criação. Eu não sei se vocês param para pensar na dimensão maravilhosa que é essa identidade de sermos nova criação. Tudo se faz novo por meio de Cristo, e o novo de Cristo, ele está na velha era, a nova, gente, eu vou usar a palavra nova era aqui, pelo amor de Deus, esqueça incenso, velas e coisas malucas. Nova era no sentido bíblico, ou seja, o futuro que já está aqui. Essa nova era do Espírito, esse tempo onde Deus reina de forma plena, mas ainda não, ele já acontece no mundo agora, por meio da igreja de Jesus Cristo, por meio de mim, por meio de você. Então, nós tendo essa consciência de que somos o novo de Deus, é que nós nos aproximamos deste mundo caído. Perceba, eu não preciso me acomodar para ser aceito e diminuir os meus valores e jogar a minha teologia fora, fugir de uma teologia bíblica para poder dialogar e enfrentar os desafios contemporâneos. Não, eu também não preciso me afastar como se eu fosse um alienígena, um ser à parte desse mundo e que não preciso me envolver com as coisas desse mundo. Não, porque eu vivo aqui no meu mundinho de Deus e é isso. Só trabalho para poder pagar as contas porque preciso comer, porque se desse jejuaria para o resto da vida. Essa alienação também não é boa, porque não foi o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, sabendo quem era, imprimiu essa característica na sua igreja por meio do seu Espírito, ou seja, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo que é dado à igreja. Então, tendo essa consciência de quem nós somos, tendo essa consciência que representamos uma nova criação, nós nos aproximamos. Isso precisa estar muito claro. Tendo essa consciência, nós nos aproximamos. O John Stott vai dizer: o reino de Deus, preste atenção, porque essa aproximação ela precisa ser muito bem feita. Porque se a aproximação não é bem feita, ela vira acomodação.
E aí a gente vira um cristianismo customizado, a gente vira um cristianismo legal. E nós não somos chamados para ser cristãos legais, mas amáveis. E há uma diferença muito grande em relação a isso. O reino de Deus não é uma sociedade cristianizada. Porque existe uma turma, existe uma parte do cristianismo, de evangélicos, que querem fazer uma aproximação cultural, mas com o intuito de dominar a cultura. Uma ideia de dominar e transformar a sociedade na Nova Jerusalém. Transformar a sociedade, então é uma aproximação com intuitos de domínio. E isso também não é adequado. Porque isso aí vai cair na acomodação, porque na acomodação é um domínio. E nós não somos chamados para dominar. Mas, Bíblia, não é legal que cristãos dominem a arte, a cultura, a política? Não é legal? Porque são crentes. Não, não é legal. Porque no fundo continuam sendo filhos de Adão. E o poder, ele é embriagante. O poder corrompe. Acho que é Boécio que já disse, né? Quer saber quem é uma pessoa, dê poder a ela. E é só você olhar para a manifestação política brasileira dos evangélicos. Como que é o testemunho da bancada evangélica, enfim. É um testemunho que reflete o reino de Deus? É uma pergunta bem simples, e a resposta é muito simples, não. E por que não? Porque não é esse o caminho. Mas, Bíblia, então tu é contra políticos cristãos? Claro que não, é bom que tenha. Mas esse é o caminho para enfrentar os desafios contemporâneos? Não. É uma pequena parte dele. Porque o reino de Deus, John Stott, não sou eu que estou dizendo, tá? John Stott. O reino de Deus não é uma sociedade cristianizada. É o domínio, presta atenção, é o domínio divino, aonde? Na vida daqueles que se reconhecem em Cristo. Percebam, a maneira do cristão agir na sociedade não é um domínio da sociedade. Não é um domínio, não é transformar isso aqui numa Gileade. Quem assiste aí as crônicas de Aia? As crônicas não, como é que é o nome? Os contos da Aia. Horrível, horrível. Não, a série é maravilhosa, mas eu tenho medo que isso aconteça de verdade. Depois procura aí os contos de Aia. Não é esse tipo de coisa, um domínio. Não, o domínio de Deus é sobre a igreja. O domínio de Deus é sobre aqueles que reconhecem Cristo. Ele precisa ser recebido, adentrado ou herdado. Ou seja, o reino de Deus, ele não é imposto. O reino de Deus não é imposto com força ou violência. Não, ele precisa ser o quê? Recebido. Nós adentramos nesse reino, ele é herdado pela fé, humilde e penitente. A nova sociedade de Deus é chamada para exibir os ideais de seu governo no mundo, e assim apresentar ao mundo uma realidade social alternativa. Gente, isso aqui não é o Raul Seixas, é o John Stott. Sou uma parada meio sociedade alternativa. A palavra alternativa, ela ganhou um pouco essa conotação meio miçanga, maconha e tal, né? Galera de humanas aí dando risada. Brincadeira, né? Aí o que acontece? Mas não, gente, é só a palavra alternativa mesmo. Eu gosto de um termo que o Michael Gorin usa, uma comunidade de contraste. Comunidade, contraste. Percebam, não é uma imposição. Não é agora fazermos leis que vai obrigar as crianças a lerem a Bíblia na escola. Mas, Bíblia, não é bom que leia a Bíblia? É ótimo que leia a Bíblia, mas eu gostaria que os crentes lessem a Bíblia, e não que uma lei obrigasse a leitura bíblica nas escolas. Percebam, gente, eu não sou contra a leitura da Bíblia, porque tem gente que parece que me ouve e fala, petista. Eu nem vim de vermelho, que é a minha cor preferida, para não dar problema. Gente, eu não sou contra a leitura da Bíblia. Eu sou a favor que os crentes a leiam, de livre e espontânea vontade.
Eu sou contra uma lei que me obriga a ler a Bíblia. E que obriga as escolas a lerem a Bíblia. Percebam que é um absurdo cadetear o que só acontece por meio do Espírito. Se nem os crentes leem a Bíblia, eu vou obrigar as crianças a ler na escola agora? Porque o reino de Deus, ele não é imposto por domínio. Não, como é que um cristão enfrenta os desafios da sociedade contemporânea? Sendo cristão. Sendo um agente do reino de Deus. Mostrando uma sociedade de contraste. E vou dizer um negócio para vocês, vai ficar pesado o negócio agora. E qualquer coisa, foi um prazer estar aqui com vocês. Nós temos hoje um fenômeno chamado rede social. Redes sociais. E infelizmente, está muito difícil ser um evangélico no Brasil hoje. Ou um católico sério também, enfim. Está difícil ser cristão no Brasil. Porque cada vez mais a mídia, e gente, a culpa não é da mídia, tá? A culpa é nossa. Cada vez mais a mídia está olhando para os evangélicos, e sabe aqueles podres que acontecia entre nós? E que a gente resolvia entre nós aqui? E pô, tu soube que aquele pastor fez aquele negócio? Poxa, tu soube daquele caso, daquele abuso, né? Abuso sexual está acontecendo, ou está vindo à tona agora, muito, tá? Muito, muito. Estourou nos Estados Unidos, Convenção Batista do Sul, vocês acompanharam, e está acontecendo um monte no Brasil, casos vindo à tona. E isso antes ficava o quê? No Fuxico Gospel, no Genizar, né? Agora está saindo na Folha de São Paulo, no fulano, no ciclano, e aqui, tal. Nós agora aparecemos. A gente não é mais aquele pessoal que estava ali, não. Os evangélicos agora foram descobertos pela mídia, e eles só vão divulgar os nossos podres. Então assim, e eles vão ter muito podre para divulgar. Infelizmente. Agora percebam como nós precisamos aparecer no mundo como luzeiros. Olha como o reino de Deus precisa, diante de uma má fama que irmãos e irmãs nossos estão envergonhando o evangelho na mídia. E gente, eu sei que a mídia é tendenciosa também, eu sei que a mídia exagera, eu não estou aqui passando pano para a mídia, tá? Mas de fato, tem muita coisa se tornando pública agora. Então, cada vez mais, quando você se identificar como um cristão evangélico, cada vez mais você vai ter dificuldade no ambiente onde você está. Porque agora as pessoas vão saber, é daquela igreja, daquele pastor tal. Aquela igreja daquela pastora. Tu é daquele grupo daquela pastora aqui? Tu é do grupo daquele pastor lá e tal? Tá, eu estava ouvindo, porque agora os crentes estão indo em podcast. Bom se todo crente que fosse em podcast fosse o Saião, fosse o Iago, fosse o Davi Lago. Mas não, vai umas coisas esquisitas lá. E não pode ouvir Beethoven. E as batidas trazem demônios. Para. Aí o pessoal olha para nós e fala assim, bando de doido. Bando de doido. E vou parar por aqui porque é melhor eu parar. Vamos voltar aqui. Quanto tempo eu tenho? Pelo jeito eu tenho mais tempo ainda. Gente, e aqui eu achei a frase que antes eu queria ler para vocês. Eu li uma errada, mas eu dei um migué para parecer que era certa. Agora eu achei a certa. Vocês aí perceberam, né? Todo mundo tem TDAH igual eu, show. Né? Então olha só o que o Miroslav Volf vai falar. Os cristãos nunca têm seu território cultural próprio e exclusivo. Porque quando eu quero criar um território próprio e exclusivo, isso é o quê? Alienação. Vocês estão entendendo esse rolê? Quando eu aceito a sociedade do jeito que ela é, we are the world, we are the church. Aí é acomodação. Quando eu me alieno, aí eu quero criar um território só meu. Isso é alienação. Então os cristãos que entendem o seu papel, eles nunca vão ter um território cultural próprio e exclusivo. Isto é, sua própria e exclusiva língua ou racionalidade. A gente sempre vai falar e pensar com as categorias desse mundo. Engraçado que a galera que fala que não pode ouvir música do mundo, ouve o worship, que nasceu com o Coldplay. Mas enfim, isso é uma outra discussão. Aí,
Não, é sério, a galera foi do show de Coldplay e os comentários, meu, parecia que eu estava num culto. Pois é, querido, acho que tu viu de onde veio a influência, né? Aí o que acontece? A gente nunca vai ter, a gente está aqui nesse mundo e a gente vive a partir dele e pensa a partir dele, nas categorias desse mundo. Eles falam a língua que aprenderam de outros, embora metaforizem seu significado. Eles herdam a estrutura de valores da cultura em geral, mas mudam mais ou menos radicalmente seus elementos e se recusam a aceitar outros. Ou seja, quando eu tenho a postura correta para lidar com os desafios contemporâneos, eu não me alieno, eu não me acomodo, eu me aproximo. E nessa aproximação, presta atenção, eu vou aceitar alguns valores. Porque nem tudo é do demônio, existe uma graça comum derramada sobre o mundo que permite que homens e mulheres pecadores façam coisas boas. Então eu aceito algumas coisas, eu ressignifico outras, e outras eu rejeito. Eu aceito, eu ressignifico, e às vezes eu rejeito mesmo. Então essa aproximação precisa ser muito bem feita, porque eu estou nesse mundo, ainda que eu já, como nova criatura, não seja mais dele. O problema é que antes a gente ouvia, nós não somos desse mundo, como um bando de alienado. E não é para ser alienado, é para ser o quê? Engajado. É para se aproximar, mas eu preciso me aproximar sabendo quem eu sou. Porque se eu me aproximo sem saber quem eu sou, isso dá muito problema. Eles herdam a estrutura, ou seja, depois vem a frase que eu queria ler, que eu li. Tornar-se cristão significa desviar-se sem ir embora. Gente, isso aqui é lindo. Isso aqui é de uma profundidade tremenda. É desviar-se do jeito do mundo, mas a gente não vai embora. Nós ainda temos algo a dizer. Foi a preocupação do grande Tim Keller. A fé cristã é relevante para o nosso tempo. O esforço do Tim Keller foi: somos relevantes para o nosso tempo. Temos algo a dizer. Podemos nos engajar sem nos acomodar. E de alguma forma, sim, influenciar. O problema é que muitos cristãos e linhas teológicas, quando falam em influenciar, têm o domínio como pano de fundo. E quando eu tenho domínio como pano de fundo, aí eu já não estou mais testificando do Evangelho. Pescadores, homens e mulheres simples, viraram o Império Romano de ponta cabeça. Fizeram isso como? No poder do Espírito Santo. É muito lindo que em Atos capítulo 4, a gente vê Pedro e João sendo desafiados por aqueles que mataram Jesus, e eles pedem que eles fiquem quietos, e eles falam, não, a gente vai obedecer a Deus, a gente não vai ficar quieto, vocês estão aí brigando com a gente porque a gente curou o cara, mas na verdade não curou ele, quem curou foi Jesus, esse que vocês mataram, vão, saem daqui. Quando eles voltam, a igreja começa a orar, e sabe o que? A igreja do Novo Testamento nunca pediu para que os governantes saíssem. E olha aqui, quem governava Roma naquele tempo, ou quem cuidava, da província onde Israel estava, não era gente legal não. Não era ninguém de Jesus, não, era gente cruel que matava gente. E a gente não vê em nenhum momento, Senhor, tira esse governador daí, Deus, mata Pôncio Pilatos, que, poxa, Jesus morreu por causa dele, que ele deu aquela pilateada e Jesus morreu. Não. Sabe o que a igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, pedia? No meio de uma perseguição, sabendo que podia morrer a qualquer momento, eles pediam, Senhor, dá-nos coragem para pregar corajosamente a Tua palavra. Quer saber como enfrentar os desafios contemporâneos? Peça a Deus para pregar a palavra dEle corajosamente. O problema é que a gente não vai conseguir enfrentar os desafios do nosso tempo, se a gente não conhece nem a palavra de Deus direito. A gente não vai conseguir enfrentar os desafios contemporâneos porque a gente não tem nem a base. A gente não tem nem a base fortificada. Aí nós viramos o quê? Reprodutores de conteúdo, de correntes do WhatsApp, de informação de WhatsApp, de influencer no YouTube,
porque nós mesmos não sabemos preparar uma comida, uma leitura profunda das Escrituras, uma leitura orante. Nós não oramos para sermos cheios do Espírito Santo, nós não oramos como a igreja. Gente, eu não estou inventando, não é coisa de pentecostal não, tá? Atos capítulo 4, pode ler lá a partir do versículo 28, tá? Eles oraram, cheios do Espírito Santo. Inclusive nós temos em Atos 4, um novo Pentecostes, porque o Espírito vem, enche eles, a casa treme. E eles pediam o quê? Senhor, queremos pregar corajosamente a Tua palavra. E olha que legal, vamos ler a Bíblia que é mais legal. Vamos ler a Bíblia, Atos capítulo 4. Você ama o app da Bíblia? Não. Não, obrigado. Que daí quem me manda para o site para fazer pesquisa, eu quero só abrir agora a Bíblia. Olha só que coisa linda. No versículo 31 de Atos capítulo 4, é dito, depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Deus atende a oração do seu povo. Deus atende. Meu, gente, eu tenho que ler o 29. Meu Senhor do céu. Porque no decorrer do capítulo ele vai falando da maldade no mundo, dos imperadores, daqueles que fizeram isso, daqueles que fizeram aquilo. Eles sabiam que o governo que eles tinham não era bom. E a oração que eles fazem é qual? E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Isso aqui é crente. Isso aqui é gente cheia do Espírito Santo. Dá-nos coragem para pregar corajosamente a tua palavra. O Espírito Santo vem, enche eles, eles pregam. E aí qual é a característica de uma igreja que está pronta para responder os desafios do seu tempo? Bem, a característica é, eles criam, eles estavam unidos de mente e coração, eles não se consideravam donos dos seus bens. Ou seja, você quer aprender como ficar rico com Jesus? É um curso ruim, porque eles aqui, a Bíblia, eles não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição. Não havia necessitados. Eles cuidavam do órfão e da viúva. Cuidar do órfão e da viúva, se importar com o pobre, não é agenda política. É a agenda do reino de Deus. Se você ler Lucas e Atos, você vai perceber a importância que Lucas dá a mulheres e pobres. E Lucas é o escritor bíblico que mais fala do Espírito Santo. Entre eles não haviam necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. Sabe como as pessoas saberão que nós somos discípulos de Jesus? Sabe como as pessoas saberão que nós pertencemos a um novo mundo? Quando a gente se amar. O primeiro passo para enfrentar os muitos desafios contemporâneos que a gente tem, é começar a amar aquele irmão que pensa e vota diferente de você. Não vamos conseguir enfrentar nenhum desafio à parte da igreja de Jesus, se em casa a gente continua se batendo, se esbofeteando. Não vamos conseguir vencer nenhum desafio contemporâneo se tomamos a ceia do Senhor odiando o irmão. É por isso que muitas vezes as nossas ofertas não são aceitas, porque entregamos a oferta com ódio no coração. E Jesus Cristo manda a gente primeiro se reconciliar com o nosso irmão para depois dar a oferta. E nisso saberão que vocês são meus discípulos, quando vocês se amarem. E são muitos os desafios que a gente tem. O problema é que tem uma turma que se dedica à ortodoxia, mas falta amor. E aí tem a turma que se dedica ao amor, mas falta ortodoxia. Quando que a gente separou uma coisa que na Bíblia nunca foi separada. Doutrina e devoção andam juntas e são praticamente a mesma coisa na Bíblia Sagrada. Então não adianta a gente ficar preocupado com os rumos do país, se a gente não ama nem quem está dentro da nossa casa.
Por isso que a gente precisa arrumar um pouquinho a casa, para mostrar ao mundo que é possível viver a presença de Deus, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades da vida, mesmo em meio a governantes que não refletem o caráter de Deus. Até porque nenhum deles vai refletir. Porque o reino de Deus, ele não cabe em nenhuma ideologia política. O reino de Deus é de outro mundo, é de outra esfera. E ele se manifesta não em sistemas. O reino de Deus não se manifesta em sistemas. O reino de Deus não se manifesta em hierarquias. O reino de Deus se manifesta em pessoas que se amam e anunciam as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Deus abençoe.